1958 há uma situação pré-insurrecional em Portugal, não é? Mas é uma boa pergunta que tem resposta. E eu, por acaso, dou alguma resposta nesse livro. É que, por um lado, o Partido Comunista desiste do seu candidato, que é o Dr. Arlindo Vicente, e apoia a candidatura do General Delgado. E, portanto, a oposição, para esse efeito eleitoral, aliás, sem esperança nenhuma, porque a eleição foi completamente falsificada, até porque a oposição não tinha direito de fiscalização da eleição, mas o Partido Comunista desiste a favor do General Delgado. O General Delgado é recebido por 100 mil pessoas no Porto, é uma manifestação espantosa, que dura muito mais de 24 horas, porque as manifestações prolongam-se, sobretudo nos bairros populares do Porto, por os dias seguintes. Quando regressa a Lisboa, é recebido por outra manifestação gigantesca. Começa a criar-se a ideia de que o regime pode cair. Mas nessa altura, para o regime cair, era preciso uma coisa que não aconteceu. Era preciso a oposição ter tido a influência suficiente sobre parte do exército para o exército derrubar o regime. E o Salazar nunca perde o controle político do exército. Nunca. O exército, nessa altura, quem manda no exército é o Ministro da Defesa, que é o Santos Costa. É o braço direito do Salazar para as Forças Armadas. E ele controla as Forças Armadas, não é só o Exército. É o Exército, a Marinha, a Força Aérea tinha pouca expressão, a Guarda Republicana, Polícia de Segurança Pública. Cria-se um comando único sobre as ordens do Santos Costa e, portanto, no meio do turbilhão popular que ameaça derrubar o regime, há uma coisa que o regime não perde, que é o controle da força. O controle da Força Armada. E, portanto, o regime treme, mas não cai. A Força Armada, aquilo teve influência na Força Armada. Porque a Força Armada faz uma espécie de contrato não escrito com o Salazar. Dizem-lhe, nós aguentamos o regime, mas você demite o Santos Costa de Ministro da Defesa. O Santos Costa era muito mal visto por uma grande parte da oficialidade. Desde logo porque era tenente-coronel ou major, enfim, era de uma patente inferior aos próprios comandos militares e, portanto, eles aceitavam mal. Além disso, o Santos Costa era um homem atrabiliário e brutal. E, portanto, eles aceitam defender o regime, põem os tanques na rua, põem a Guarda Republicana na rua, respondem à tentativa de greve geral que o Partido Comunista tenta convocar. Não só o Partido Comunista e outras forças da oposição. Mas no fim cobram. E diziam ao Salazar, nós aguentamos o senhor corre com o Santos Costa. E correu. O Santos Costa é demitido de Ministro da Defesa e ele vai pôr como Ministro da Defesa em 58 o Júlio Botelho Muniz, que era um homem do Santos Costa, mas que já se tinha passado no género do Delgado, ou seja, era um homem que tinha andado lá fora, na NATO, nos americanos, etc. E, portanto, é um homem que o Salazar é obrigado a pôr contrariado no Ministério da Defesa e que vai organizar a última conspiração importante contra o Salazar, que é a Abrilada de 1961, que é a tentativa de derrubar o Salazar em 1961, quando começa a Guerra Colonial. Portanto, a resposta que eu proponho para a sua pergunta é exatamente essa. A oposição consegue criar um enorme impacto popular nas zonas urbanas e nas zonas rurais. As recepções do Delgado por esse país fora são uma coisa extraordinária. Não é?
Em Braga, a cidade de Braga entrou em pé de guerra e eles não o deixaram entrar lá. Não o deixaram entrar. O Delgado não consegue ir a Braga. Não o deixam entrar. E, no entanto, o povo vem para a rua e dá origem por todo o país. Manifestações enormes, etc. Mas para mudar o regime, só pela força. Aquilo não havia eleições livres, não é? Não havia eleições livres. A análise das atas eleitorais das eleições de 58 são uma coisa espantosa, porque há um presidente de mesa que diz assim: chegou a hora, fechou a urna. Os delegados da lista da oposição queriam ficar, mas nós pusemos-lo fora. Entraram 2 agentes da polícia. Contados os votos, o almirante Américo Tomás tinha 305 votos e o almirante e o general Lagarde 500 e tal. Foi feita a correção e passou o almirante Tomás a ter 700 votos e está escrito. Então não é... Quer dizer, foi uma fraude organizada e mesmo assim tiveram que reconhecer ao Delgado 25% dos votos. Mesmo assim. Portanto, a resposta que eu dou a isso é que havia força popular, mas faltava o exército intervir. Foi o que não faltou no 25 de Abril. Exatamente. Também havia força popular, mas a força popular só por si. Só que nessa altura houve os oficiais intermédios, os capitães e os majores, que resolveram intervir e, portanto, sem essa componente, nada feito, não é? E uma das artes de saber durar o Salazar foi controlar as Forças Armadas. Foi controlá-los, foi manter ali nos comandos e naquela coisa toda sempre gente de confiança política, sempre. E quando algum levantava cabelo, correr com ele, etc. Foi essa a arte, é uma das artes de saber durar o Salazar, é exatamente manter sempre o controle sobre a violência legal do Estado. E conseguiu. Tremeu, mas aguentou-se. No que toca ao meu percurso político, não mudava nada, não é? Está feito. Aprendi com o que fiz mal, beneficiei com o que fiz menos mal. Não tenho nada, não lamento nada. Sou como a Edith Piaf naquela canção do Je ne regrette rien. É a vida, foi a vida, não fiz o que fiz e foi essa, não tenho essa inquietação metafísica de voltar para trás, o que é que eu não devia ter sido. Nunca fui da polícia política, nunca torturei ninguém, nunca roubei ninguém. O que fiz foi em defesa de convicções profundas que tinha e, portanto, não é assim, foi o que fiz. Agora, a outra parte da sua pergunta, o que ficou, eu costumo dizer, e já disse há bocadinho, a minha vida tem duas épocas. É muito fácil dividir a minha vida antes do 25 de Abril e depois. Antes do 25 de Abril tive uma vida, depois do 25 de Abril tive outra. Figa da liberdade. Jamais eu poderia ter entrado na universidade. Na universidade não entravam pessoas com as minhas ideias políticas nessa altura. E, portanto, o 25 de Abril significou uma vida completamente nova do ponto de vista da minha vida profissional, do ponto de vista da minha vida pessoal. Agora, o que eu sinto é que a democracia política é um bem vulnerável. O que eu sinto é que há na situação política, não é só nacional, é internacional, uma espécie de degenerescência do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo, a história do capitalismo a seguir à Segunda Guerra Mundial tem duas fases, não é? Uma primeira fase
a que os historiadores normalmente chamam dos 30 anos de prosperidade, que vai desde o pós-guerra, sensivelmente até à crise petrolífera 73. de 72, 73, que é, digamos assim, o período neo-keynesiano do capitalismo. Crescimento acelerado, Estado social, pleno emprego, os partidos democrata-cristãos, ou chamamos assim da direita tradicional do outro, esses partidos com a transformação estrutural que o capitalismo sofre, esses partidos transformam-se eles próprios em gestores do processo do neoliberalismo. E o rastro que a globalização neoliberal deixa é um rastro de destruição económica e social. É um rastro de desigualdade. É um rastro de pessoas que ficam abandonadas, perdem referências, que perdem estatuto social, ficam com medo do futuro e que se tornam vulneráveis a toda a espécie de demagogia. E, nomeadamente, a demagogia populista, a demagogia das pessoas que prometem mundos e fundos em nome de coisas miríficas. E essa crise é uma crise da democracia, é uma crise dos partidos fundamentais que organizam o sistema democrático. A Inglaterra, Margaret Thatcher terá sido o ponto de lança do Margaret Thatcher e o Ronald Reagan nos Estados Unidos. Mas aqui na Europa foi ela. Aquela política de passar tudo para o setor privado e reduzir o Estado à mínima dimensão está a ser paga agora pelos ingleses. Todos os dias os jornais ingleses trazem notícias de que há atrasos permanentes nos comboios. O Serviço Nacional de Saúde está a funcionar, está quase de rastro, está a funcionar pessimamente. As escolas, 40% têm que ser reconstruídas porque estão a cair podres, não tem aquecimento, portanto, tudo isso os ingleses estão a pagar agora com juros. E nós, em Portugal, no dia 10 de março, também aconteceu uma viragem para algum sentido de neoliberalismo. E que viragem. E que viragem. E que viragem, né? E que viragem. Mas se quer agora que eu responda como homem politicamente claro, interessado, está como tudo, não é só como... eu digo, no voto do Chega, há, no meu entender, e de acordo com os estudos que foram feitos agora recentemente pós-eleições, o voto Chega a um voto complexo, não é? Não se pode analisar, é tudo fascistas, é tudo isto, é tudo aquilo. É um voto complexo. No voto do Chega, eu acho que há pelo menos 4 votos diferentes, não é? Há o voto de um setor da classe empresarial que apoia e financia o Chega e que estão ligados a grande distribuição, turismo, especulação financeira, saúde privada, comunicação social. Esse é um voto. É o voto de quem paga. É o voto empresarial do Chega. Restrito, de qualquer maneira. Mas são os gajos que pagam, não é? Em segundo voto, o segundo voto são os nostálgicos do antigo regime. Dir-me-á, bom, mas esses já morreram quase todos, sim, mas houve outros que, houve uns, ainda há lá uns dinossauros que sobrevivem, mas havia gente de extrema-direita que se tinha exilado no CDS, no PSD, alguns em grupúsculos de extrema-direita e que agora confluíram naturalmente para... Encontraram o seu partido. Terceiro, há um importante voto juvenil de idade baixa, 18, 19, 20 anos, masculino,
homofóbico, antifeminista, muito seduzido por aquele machismo, o machismo lusitano, e que acha que quando eu for crescido e formar família, quem manda lá em casa sou eu, e portanto anti-aborto, anti-legalização da interrupção voluntária da gravidez, anti-casamentos com pessoas do mesmo sexo, tudo isso, e que é um voto que teve representação significativa na votação do Chega. Esse voto juvenil masculino. E depois, eu acho que há a grande massa, que é o voto de protesto, no meu entender, desinformado, menos informado. É o voto de que quem quer protestar, porque tem que esperar 3 meses por uma consulta médica, porque a escola não funciona, porque o ordenado não chega para pagar uma renda de casa, porque o direito porque a política de habitação é um falhanço. São pessoas que têm razão para protestar, mas que protestam com o instinto. Protestam porque acham que aquele gajo, e peço desculpa do termo, aquele gajo é que tem tomates para falar. E, portanto, é o gajo que vai lá, não é? Mas esse é um fenómeno que a história conhece. Os fascistas italianos foi assim que fizeram a Itália. O nacionalsocialismo na Alemanha foi assim, que deram 30 e tal % de votos ao Hitler. Portanto, quer dizer, isso tem precedentes históricos. Isso acaba sempre em tragédia, não é? Mas pronto, quer dizer, o que é facto é que nestas eleições traduzem uma viragem significativa nesse sentido e um enfraquecimento dos partidos pilares do sistema. Não se esqueça que o Partido Socialista perde 500 mil de votos que vão diretamente para o Chega. Alguns vêm também do PSD, mas segundo os especialistas, em menor intensidade. E à esquerda do Partido Socialista fica tudo mais ou menos na mesma. Não é? O LIVRE sobe um bocadinho, o PC desce um bocadinho, o Bloco fica na mesma. No seu conjunto aquilo ficam 13 deputados e mais uns quantos votos. Não é? Mas fica... Ou seja, quem beneficia e capitaliza do voto de protesto não é a esquerda do Partido Socialista, é a extrema-direita que capitaliza. Agora, eu devo dizer, o Parlamento, com 50 deputados daqueles, é uma coisa muito complicada, porque eu vi como é que aquilo era com menos. E aquilo é uma taberna. Quer dizer, é transformar o Parlamento numa taberna. Bocas contra as mulheres, bocas altamente insultuosas. Quer dizer, aquilo é abaixo de cão. E preocupa muito o que vai ser a vida parlamentar a seguir. Preocupa muito. Apesar de tudo, estas eleições mostram que 82% dos portugueses não são de extrema-direita. 82%. E mostram que a democracia de frente a desafios graves, mas também há quem a defenda, não é? E também há... Vamos ver o que acontece e vamos ver o que é que se vai passar. Mas também deixe-me dizer que eu acho que num país como o nosso, onde a extrema-direita ganha 50 deputados, isso vai fazer-se sentir na vida de todos os dias. Vai fazer sentir-se na segurança nas ruas. Vai fazer sentir-se nos choques, nos ataques. A extrema-direita ganha força e vem para a rua de moca em punho, não é? Vamos ver o que é que acontece. Não... Ainda por cima, quem assegura a ordem neste país é uma polícia de segurança pública completamente minada pela extrema-direita. Portanto, tudo isto é uma coisa que merece
aos democratas, pelo menos, merece atenção, e sejam os democratas de que cor forem. Não é? Agora, eu acho que só há uma forma de secar a extrema-direita. É resolver os problemas das pessoas. É dar saúde a quem não tem consulta e médico de família. É promover uma política de habitação em que uma pessoa com o salário que tem possa ter uma habitação digna. É intervir no nível das rendas de casa. É dignificar a situação dos professores. De maneira a que a escola pública seja vivida com paixão e com sucesso. Ou seja, é criar as condições para uma vida digna. E só assim é que se seca a extrema-direita. Só assim é que se retiram os apoios de massa que a extrema-direita tem. É com políticas que resolvam o medo, a ansiedade e a raiva das pessoas. O que está em causa é saber se a solução política que sai dessas eleições é ou não capaz de fazer essa política. Há uma forte ideologia, uma forte mundovisão que, se tudo é mercantilizável e se o princípio do sucesso individual se põe à frente do princípio da solidariedade, as pessoas tratam de arranjar a vida de maneira a ganhar dentro desta batalha em que vale tudo, não é? Em que vale tudo desde que se atropela o próximo e isso é verdade. Mas a única coisa que há aqui a fazer é fazer intervenção e pedagogia política no sentido contrário. Ou seja, é fazer uma intervenção política que mobilize solidariedades para resolver os problemas das pessoas. Deixe-me só acabar. Agora, há uma parte que eu não tinha respondido, que é os jornais. E isso é uma vergonha, o que se está a passar no nosso país. Sobretudo na televisão. Sobretudo o comentário político da televisão. Que eu acho que é uma coisa que eu não compreendo, não é? Ainda há pouco estávamos ao jantar a falar. A TVI tem em canal aberto um dirigente do CDS, do Paulo Portas, em canal aberto. Sem contraponto, não é? E tem em canal aberto o Marcos Mendes, na SIC. No intervalo eles vão fazer comícios nas campanhas eleitorais dos partidos deles e depois voltam para fazer comentário. Isto quer dizer, sem contraditório, nem pode-se dizer, bom, mas há um do PP e há outro do PSD, mas há um do PS e há outro... Não. Há um do PP e há um do PSD em canal aberto, na televisão, nas televisões privadas. Não acontece em mais de nenhum lado da Europa. É uma coisa que é preciso dizer. Além de um comentário político completamente enviesado politicamente. Eu acho que não estou aqui sequer a ser muito... Eles não estão a fazer comentário. O Marcos Mendes e o Paulo Portas estão a fazer campanha, não é? Sim, nesse caso. E, portanto, salvam-se aqui assim, umas ilhas de seriedade jornalística que são... O Público, por exemplo, acho que é um jornal que tem cumprido o seu papel, não é? Enquanto o Expresso também não é muito... O Expresso também tomba muito para a direita. O Expresso. Mas é mais... De qualquer maneira é mais... Mas também, repara uma coisa. Neste momento, a imprensa escrita, quem é que lê a imprensa escrita? O Diário de Notícias tem 5.000 jornais de tiragem. Tiragem, não é? Tiragem, ninguém lê. O Público tem um pouco mais assinantes. Sim, pai, tem 50 mil assinantes digitais e tem atualmente uns 15 mil de venda em banca, mas o digital, como também estamos a falar, o digital custa 70 euros por ano, não é? Um jornal em papel
Acho que está, nem sei agora, que não compro um jornal há não sei quantos anos. É 1,5 €1,5. Portanto, são 500 euros por ano. Não é? Claro que está. Quer dizer, eu acho que há um grande paralelo entre as migrações hoje e as invasões que se passaram na Europa nas vésperas da Idade Média. Quer dizer, as populações fogem dos sítios onde não têm que comer para os sítios onde têm que comer. E, portanto, invadem o Império Romano. Quer dizer, só que naquela altura, os que invadiam o Império Romano tinham mais ou menos as mesmas armas que o Império Romano. E hoje o Império Romano tem mísseis e metralhadoras e bombas atómicas e, portanto, os outros não têm coisa nenhuma. Agora, é claro que se está a criar uma contradição brutal. E tudo o que seja políticas de dizer não entra ninguém, não resolve o problema, porque eles vão fugir à seca, vão fugir à fome, vão fugir à destruição económica daqueles países arruinados, quer pela política de empréstimos do Fundo Monetário Internacional, quer pela corrupção de algumas elites locais, quer do que quer que seja, mas a população foge da fome, não foge por qualquer efeitos maléficos, fogem da fome, fogem e o que é que se faz? Levantar barreiras intransponíveis? Não vai acontecer. Porque, quer dizer, vai haver toda a espécie de conflitos à volta disso. Só há uma solução. É os países ricos redistribuírem a riqueza pelos pobres e ter a certeza que esse investimento é um investimento reprodutivo que pelo menos estabelece alguma igualdade em termos de comércio justo, em termos de investimento reprodutivo, em termos de criação de fatores que prendam a população às atividades económicas que deem trabalho, que deem emprego, que deem... Mas isso está longe de ser o que a lógica do capitalismo neoliberal pretende. Não, eles querem ganhar dinheiro. É como a questão do ambiente. O capitalismo marcha suicidariamente para o fim da humanidade. Estamos à beira, como o António Guterres diz, e muito bem, estamos à beira de um desastre ambiental brutal. Estamos a 1 grau do aquecimento que já não tem retorno. Como é que isto é possível? É possível porque há duas lógicas. Uma que defende o ambiente e o interesse das pessoas e outra que defende o lucro. E, portanto, a lógica de acumular, porque não há problemas ambientais, porque isso é uma invenção dos que não querem o progresso, não é? Se essa lógica triunfa, o mundo acaba. Quer dizer, se essa lógica triunfa, a partir de certa altura não há regresso. Não há regresso. Isso não tem nada a ver com a política, tem tudo a ver com a política. Tem tudo a ver com a política. Eu volto à questão do dinheiro. Tem muito a ver também com o dinheiro, por exemplo. Claro, com o dinheiro, mas a política tem a ver com o dinheiro. Exatamente. É que o dinheiro... eu estou bastante pessimista em relação ao avanço da humanidade. Também não deve durar muitos mais anos. Espero durar alguns, mas também não muitos. Mas preocupo-me porque, por exemplo, fala-se muito da crise da habitação, casas caríssimas, não sei o quê. As casas caríssimas também têm a ver com o facto do BCE gerir as taxas de juros de uma maneira completamente de lógica de capitalismo financeiro. Não é? E os grandes fundos internacionais que gerem ativos equivalentes a 100 vezes o PIB português, não é? A riqueza que a gente cria durante um ano, esses fundos deixaram de aplicar em produtos financeiros porque estava a dar pouco lucro e foram especular no imobiliário. Quer dizer, e os políticos ou não querem ou não têm capacidade para controlar isso. Isso é que me preocupa muito. Estou de acordo consigo. Eu acho que o problema da habitação é um problema de... Quer dizer, se os interesses imobiliários apostam no que dá mais dinheiro, é claro que eles não vão fazer habitação social.
Para fazer habitação para os chineses e para os angolanos ricos, para os chineses ricos, para os angolanos ricos e para os gajos com o visto gold. É para isso que eles vão fazer. É por isso que, se não se mexe nisso, não se mexe em mais nada, porque eles não vão baixar as rendas por generosidade social. Não vão. Ou o Estado intervém, ou eles não vão baixar as rendas. Não vão baixar. E o Estado estar a financiar o aumento de rendas não é solução. Não é solução, porque a certa altura não resolve o problema. Não resolve o problema, não é? É com uma curiosidade de saber, porque conseguiu escapar-se, não é? Qual era o carro de capítulo? Era um Cortina. Ford Cortina. Ford Cortina vermelho. Era uma piscina, não era? Eu sei isso porque li o relatório que o chefe de brigada da PIDE me tentou prender. O relatório está na Torre do Tombo. E eles dizem, o Fernando Rosas tentou matar-me, diz ele. Graças a Deus, mas o relatório diz mesmo isso, é engraçado. Porque o relatório foi até um aluno meu, olha, a Irene Pimentel, que esteve aqui. Sim, sim, exato. Foi ela que estava a estudar, a fazer a tese da PIDE, e disse, professor, ela foi minha aluna. Encontrei na PIDE, nos arquivos da PIDE, o relatório da sua tentativa de prisão. E então ela trouxe-me a cópia do relatório e o PIDE, o chefe de brigada, dizia: tentámos prender o Fernando Rosas, mas ele maleficamente tentou matar-nos, atropelando-nos com o carro. 4L, e os gajos de pistola na mão, não é? Mas como eu sou muito devoto de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora valeu-me, e apesar de eu ter arriscado a vida, não sei o quê, ele, apesar disso, conseguiu fugir. Portanto, aquilo era um Cortina, aquilo, estavam os outros estacionados em Espinha, e aquilo encolheu, fez assim uma espécie de... e seguiu vantagens de um carro barato, não é? e com uma chapa assim meia... 4L era um grande carro. Era um grande carro. Então, muito obrigado. Até uma próxima.